Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de exercícios. E eu trouxe para vocês um exercício bem bacana, que é de fundamentos de matemática. Tudo bem? Então, vou convidar vocês a lerem comigo o exercício, tirar os dados, relembrar um pouquinho de algumas atividades e a gente vai trabalhar com geometria plana. Então, vou pedir para você me acompanhar no slide para a gente fazer a leitura do exercício. Então, olha o que nós temos. Em relação à área e perímetro de figuras planas, marque verdadeiro ou falso. Então, temos três opções. A primeira fala o seguinte, vamos analisar as três com calma. A primeira é, o perímetro de um quadrado vale 32 centímetros. Logo, sua área é 64 centímetros ao quadrado. Perímetro 32 centímetros e a área 64 centímetros ao quadrado. Vamos trabalhar com ela então. Então, me acompanhe, por favor. Ok, preciso descobrir se é verdadeiro ou falso essa afirmação. Primeiro, é um quadrado. Vou desenhar um quadrado. Lembra? Um quadrado tem 4 lados iguais, com as mesmas medidas e os 4 ângulos de 90 graus. Então, tá aqui, ó, quadrado. Tudo bem? O que acontece? Todos os lados são iguais. Então, a medida desse lado é igual desse, igual desse, igual desse. E ele diz que o perímetro vale 32 centímetros. Então, eu vou partir daí, tudo bem? Eu sei que se eu somar, ó, vou colocar o ângulo 90 graus para a gente recordar. Tá bonitinho meu desenho? Tá mais ou menos tortinho, né? Olha, porque realmente falta ali, olha, se eu tivesse com uma régua, com um esquadro, ia sair perfeito. Me acompanhe então, me ajudem. O perímetro mede 32 centímetros. Tá aqui, ó, meus dados, minhas informações. Então, o meu perímetro mede 32 centímetros. Eu sei que o perímetro é a medida dos 4 lados. Então, eu vou fazer lado mais lado mais lado mais lado, 4 lados. Vale 32 centímetros. Número e letra juntos, qual operação que estão fazendo aqui, ó? Multiplicação. Então, eu quero descobrir quanto vale o lado. Se o 4 está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, aquele velho jeito de falar, o 4 passa para o outro lado fazendo a operação contrária. Agora, daqui, eu consigo dividir. 32 dividido por 4 dá quanto? 8. Ótimo. Então, eu sei que o lado mede 8. Mas 8 o quê? 8 centímetros. O lado mede 8 centímetros. Achei já a medida do lado. Vamos fazer a área, porque ele quer saber se realmente a área mede 64 centímetros ao quadrado. Então, alguns livros, ó, se você percebeu que a professora colocou o A de área, alguns livros, inclusive o nosso, ele traz o S, que também representa espaço, que é a área. Então, ou S ou área, ou A, ambas as letras significam a área. Então, eu vou trabalhar com a área. A área de um quadrado vai valer quanto? Lembram a fórmula? A fórmula é o seguinte, sempre quando eu vou calcular a área de um quadrado, eu preciso sempre multiplicar as duas dimensões, o comprimento e a altura. Ou seja, base que multiplica a altura ou lado vezes lado. Então, a minha área vai ser lado vezes lado. O nosso lado vale quanto? 8 centímetros. Então, vai ficar 8 vezes 8. Por fim, eu vou ter a área medindo 64 centímetros ao quadrado. Então, vamos voltar lá nas opções do exercício para analisar se vai ser verdadeiro ou falso. De novo, lá na primeira. O perímetro de um quadrado vale 32 centímetros, logo sua área é 64 centímetros ao quadrado. Volta para cá para a nossa tela. Deu certo? Você achou certinho a área? Então, quer dizer que a primeira é verdadeira. Ótimo. Então, ó,
Vou apagar aqui e a gente vai fazer a segunda opção para ver se realmente é verdadeiro ou falso. Tá joia? Enquanto eu vou apagando, já dá uma olhadinha na tela para você começar a perceber o que a gente vai fazer na próxima alternativa. Só um pouquinho, já lhe acompanho. Então, a segunda alternativa diz o seguinte, vamos estudar ela. Um trapézio possui bases medindo 6 centímetros, 4 centímetros e altura igual a 5 centímetros. E daí, ele pede, logo, sua área vale 25 centímetros. Então, vem para mim. Então, a primeira opção, a primeira alternativa falava sobre quadrado. Agora, a gente vai começar a lembrar um pouquinho de trapézio. Enquanto eu lia com vocês, eu desenhei rapidinho um trapézio aqui, tudo bem? Então, vejam, ele tem duas bases. A base inferior, que eu falo que é uma base maior, que mede 6 centímetros. Uma base superior, ou seja, uma base menor, que mede 4 centímetros. E a altura do meu trapézio mede 5 centímetros. E a gente vai calcular a área dessa imagem e para daí voltarmos lá na opção para ver se é verdadeiro ou falso. Então, vem comigo e vamos relembrar. Ok, como eu resolvo a área de um trapézio? Eu sei que vou envolver as duas bases e vai ter altura também. Então, vamos relembrar um pouquinho como é a fórmula. A fórmula é a seguinte, a área, que é o S de espaço, área, igual. Eu vou somar as duas bases. Eu vou falar que essa base inferior se chama base maior. E eu vou representar por um B grande. Então, ó, base maior. Tudo bem? Vai ser o meu B grande. Então, aqui, ó, base maior. Eu preciso somar com a outra base, que eu vou chamar de base menor. Por isso que a gente vai ter que colocar um B pequenininho aqui, ó. É a base menor. Então, eu vou somar com a base menor. Depois que eu somar as bases, preciso multiplicar pela altura desse meu trapézio. Então, a altura eu vou representar pela letra H. Tudo dividido por 2. Ótimo, tá aqui a fórmula. Difícil? Não, né? Bem tranquila. Lembra assim, preciso somar, o trapézio tem duas bases. Preciso somar as bases, multiplico pela altura e divido por 2. Então, vamos resolver. A área será, vou somar as duas bases. Quanto a minha base maior? Mede 6 centímetros, então, 6. A base menor mede 4 centímetros, que multiplica a minha altura, 5, dividido por 2. Sempre tome cuidado, muita atenção. Prioridade é sempre resolver o que está dentro do parênteses. Aqui está bem simplesinho, é uma soma. Então, 6 soma 4 dá 10, que multiplica o 5 e divide por 2. Eu vou multiplicar 10 vezes 5, 50. Divido por 2, ou seja, qual é a metade de 50? 25. Ok, a área vai dar 25, mas 25 o que, prof? 25 picolé? 25 sorvete? Não, presta atenção. Sempre que eu estou trabalhando com medida de área ou medida de comprimento, tem que ter a unidade de medida aqui, identificando o que você está procurando. Toda vez que eu trabalho com área, eu vou verificar, estou trabalhando com uma medida de centímetros. Ó, centímetros. Então, quer dizer que a área é centímetros ao quadrado. Esse foi o nosso resultado final para a área. Então, eu vou convidar você a olhar novamente para nosso exercício para verificar se é verdadeiro ou falso. Vamos lá? Então, a segunda opção falava assim.
Um trapézio possui as bases medindo 6 centímetros e 4 centímetros e a altura igual a 5 centímetros. Logo, sua área vale 25 centímetros ao quadrado. Volta para mim. Voltou? Achou o que aqui, lindeza? 25 centímetros ao quadrado. Olha que legal. Então, quer dizer que a segunda é verdadeira. Parabéns, estamos indo bem, olha. Já recordamos quadrado, já recordamos um pouquinho de trapézio. Vamos para o último? Vamos ver qual que é a última figura? Então, ó, acompanha ali a leitura. Num triângulo retângulo, os catetos medem 5 centímetros e 9 centímetros. Logo, a sua área é igual a 45 centímetros ao quadrado. Vem para mim. Ok. Então, os dois, triângulo, retângulo, tá bom? 5 e 9 centímetros. Vem, me ajuda aqui a apagar? Pensa assim, ó, tô apagando. E vamos fazer esse triângulo. Rapidinho, rapidinho. E vai lembrando para mim. Triângulo, retângulo. Qual ângulo que se destaca nesse triângulo retângulo? Já diz o nome, retângulo, de reto. Então, eu sei que eu vou desenhar um triângulo. Triângulo, retângulo, esse cara aqui, olha. Olha que lindo. E ele tem um ângulo reto, um ângulo 90 graus. Isso é um triângulo retângulo. Lembraram? Ótimo. E depois, mais tarde, dá para a gente trabalhar o teorema de Pitágoras aqui. Que depois eu vou trabalhar com vocês ali, ó. Não nessa aulinha, mas em outro momento sim. Então, o probleminha falava o seguinte, os dois catetos, então tem que lembrar. Olha o ângulo 90 graus. Quem está na frente é o lado maior e ele se chama hipotenusa, sempre. Tudo bem? De novo, repetindo. Olha o ângulo 90 graus. O lado que está na frente dele, ou seja, o oposto, é o lado maior e esse lado se chama hipotenusa. Quer dizer que os outros lados se chamam catetos. E é esse nome cateto que estava lá no enunciado da nossa questão. Então, o restante se chama K. Oi, que feio essa letra. Caprichar. O restante que se chama cateto. Lembraram? Ótimo, prof. Estamos fazendo uma revisãozinha básica. Ok, só que o problema falou o seguinte, que esses catetos têm medidas, um mede 9 centímetros e o outro mede 5 centímetros. Ok, vamos arrumar, eu vou deixar um pouquinho maior a minha altura aqui, olha, porque um vai medir 9, então quer dizer que vai ser maior que o outro lado. Ai, prof, vamos caprichar nesse desenho? Então, ó, um maior, tá mais bonitinho, né? Perdoam a prof, né? Vocês perdoam, né? Não tô com régua, gente, nem com esquadro, mas próxima vez eu acho que eu vou trazer para vocês, para ficar um desenho bem legal. Então, foi. A medida maior do cateto é 9 centímetros. Lembra isso aqui? Esses dois lados são catetos. A outra medida mede 5. E a gente vai calcular a área para depois retornar lá na nossa questão para verificar se é verdadeiro e falso. Então, aqui, triângulo, você já sabe qual é a área de um triângulo. Vamos recordar? Olha a fórmula. A área vai ser base vezes altura divide por 2. Triângulo, a área de um triângulo nada mais é que a metade da área de um retângulo. Lógico, o retângulo, ó, vou sair um pouquinho daqui e vou lembrar você. O retângulo, fizemos antes. Trabalhamos ali a parte do quadrado, mas o retângulo, o que é ele? É base vezes altura. E quando eu divido esse retângulo ao meio, é a mesma coisa que eu ter dois triângulos retângulos. Então, a minha área vai ser, a área de um triângulo será a área de um retângulo dividido ao meio. Essa é a ideia. Então, aqui, ó,
Isso aqui, base vezes altura, é a área de um retângulo. E quando eu divido um retângulo ao meio, eu vou ter um triângulo. Viu que legal? Rimou até. Então, vamos substituir na fórmula. Área igual. Quanto vale a minha base? 5. Quanto vale a altura? 9. Tudo divide por 2. Vou continuar aqui do ladinho. 5 vezes 9, ou 9 vezes 5, dá 45. Divido por 2. Qual é a metade de 45? Lembra comigo? 22,5, tá? 22,5 o que, profe? Já lembrou, né? Estou trabalhando com centímetros. A área sempre vai ser centímetros. Veja a unidade de medida que está usando, mas sempre ao quadrado. 25 centímetros ao quadrado. Então, vamos retornar lá nas alternativas para ver se realmente vai ser esse valor ou não. Então, a última ali. Num triângulo retângulo, os catetos medem 5 centímetros e 9 centímetros. Logo, a sua área é igual a 45 centímetros ao quadrado. Vem para mim. 45. Lindo. Quanto que deu? 22,5. Bem, apareceu 45 aqui, mas ele está falso lá, porque simplesmente não dividiu por 2. Sempre, quando eu vou trabalhar com triângulo, preciso dividir ao meio, tá? Então, quer dizer que a nossa opção é falsa. Ok, então, esse foi um exercício só para lembrar um pouquinho, algumas figuras planas, o assunto sobre área, perímetro, e espero que vocês tenham gostado e relembrado um pouquinho. E peço para vocês, qualquer dúvida, por favor, mandem lá para a tutoria. Estou esperando, meus colegas também, para a gente auxiliar vocês nessa caminhada. Então, desejo bons estudos para todos e até mais. Tchauzinho.